pseudónimo de Diana da Veleda, porque ele achava que a ideia que dizem é que ele próprio considerava que eles eram muito suaves, e como eram muito suaves, quer dizer, em vez de aparecer um nome de homem, a assinar o texto aparecia um nome de mulher. Os Fidalgos da Casa Mourisca, o Jorge seria também. Este é a título póstumo, mas é um título póstumo quase... ele faleceu em setembro e ele foi publicado em novembro, por isso, digamos, quer dizer, ele começou a escrever, está aqui, principiei a escrever, isto é dito mesmo por ele, principiei a escrever Os Fidalgos da Casa Mourisca no Funchal em março de 69. Levava ao meio do capítulo, por isso, quer dizer, levei o manuscrito para o Porto e acabou no Porto. Concluiu no Funchal em 11 de abril de 70. Por isso, digamos, estava pronto, não é? A poesia. Esta é uma obra muito pouco conhecida de Júlio Diniz. Toda a gente, Júlio Diniz, é romance. Júlio Diniz foi poeta. Antes de ser até romancista, foi poeta. Ele começou a escrever com 14, 15 anos, os primeiros poemas dele. Este livro, ainda que a título póstumo, que foi publicado a título póstumo, existe um prefácio dele, datado de 1859, numa edição que ele fez do livro completa manuscrita. Há uma edição, eu espero que exista, uma edição manuscrita, guardada, uma edição manuscrita deste livro, feita pelo autor, com o prefácio dele, etc., de dezembro de 59. Conquanto, efetivamente, só em 73 é que tenha sido publicado. Inéditos Esparsos é um outro livro ligado ao Júlio Diniz, mas que não tem nada a ver com quer dizer, são contos, são cartas, são apontamentos biográficos, são várias situações, e este é completamente posto. Curiosidades. O Júlio Diniz foi ator de teatro. É uma coisa que muito pouca gente conhece ou sabe, e ele atuou no Teatro Minerva, que era da família Moraes e Castro, na Rua da Fábrica. Atuou no grupo teatral Cenáculo, para o qual escreveu 2 peças, que uma delas só se conhece parte do segundo ato, que é o Bolo Quente, e atuou e teve ligado à Sociedade Académica Dramática dos Irmãos Lusos. Antero de Figueiredo, homem da Foz, ou ligado muito à Foz, fez um arranjo do romance As Pupilas do Sr. Reitor, que foi levado ao palco no Teatro de Ana Maria II. E o Sr. Amorim de Carvalho, que aqui está presente, numa das suas últimas intervenções no jornal As Artes Entre as Letras, diz que Júlio Diniz é um dos principais inspiradores de António Nobre, e defende isto de forma brilhante. Eu aqui só pus um bocadinho, porque, digamos, não dava para pôr mais. A casa onde ele morreu é na Rua de Costa Cabral. Eu não a conheci, porque quando eu nasci já existia o Júlio Diniz, mas o meu pai, como eu vivia lá perto do Marquês de Pombal, o meu pai chegou-me a dizer que conheceu a casa e onde ela era. Isto é a Campa, na Ordem Terceira São Francisco, aqui no cemitério de Agramonte, em que tem piada porque está o pai, o irmão mais velho, que é José Joaquim Gomes Coelho Júnior, e ele, que não é o mais novo, mas é o segundo a contar de baixo. E, efetivamente, está lá. As homenagens. Eu chamo aqui a importância das homenagens que a cidade do Porto prestou a Júlio Diniz. Começando com a ideia e a promoção que foi feita pelo Sr. Alfredo Magalhães, que foi presidente da nossa Câmara, que foi ministro, foi deputado, foi um homem de enorme importância no nosso país, em que, efetivamente, foi ele que defendeu que a maternidade se chamasse Júlio Diniz. E, efetivamente, em 1926, quando a maternidade foi construída, saiu uma medalha chamando a atenção desta situação. Hoje, felizmente, é um bom trabalho que foi feito, a maternidade foi aumentada, mas o edifício mantém-se igualzinho ao que ele era, foi aumentada ao lado. Um bom trabalho. A Rua Júlio Diniz, uma das mais emblemáticas ruas da cidade do Porto, tem o nome de quem? Júlio Diniz. A estátua no Porto. Esta estátua é do escultor João da Silva. É uma estátua à qual também está ligado o professor Alfredo Magalhães. O professor Alfredo Magalhães, na altura, era o reitor da Faculdade de Medicina, ou era o diretor da Faculdade de Medicina, e, efetivamente, falou nesta situação de se falar. E, então, como é que foi construída esta estátua? Esta estátua foi construída
com as dádivas das senhoras do Porto. E então tem uma lápide nas traseiras que praticamente ninguém conhece, que diz: às senhoras do Porto, por iniciativa da Faculdade de Medicina, em 26, inauguração e oferta à cidade. Por isso foram as senhoras do Porto que se cotizaram e deram dinheiro para se construir esta... Há um busto e uma casa-museu em Ovar, o escultor foi Raul Xavier. Há uma estátua muito bem colocada e muito interessante na Rua da Carreira, no Funchal. A Rua da Carreira era a rua para onde o Júlio Diniz ia viver. Era onde ele vivia, numa das casas onde ele vivia, que é do escultor Ricardo Velosa. Há uma placa dos fenianos no centenário no cemitério. Grijó, há pouco tempo atrás, pôs lá uma placa do escultor Ribatua, e está à entrada da avenida. Houve uma exposição e há duas escolas com o nome de Júlio Diniz, a EB23 de Grijó e a EB23 de Gondomar. Em Ovar existe uma escola privada, mas é privada, que se chama Júlio Diniz. Júlio Diniz e o enigma da sua vida. Agora é que interessa, digamos, as pupilas do seu reitor. O livro é este, da Sra. Maria José Oliveira Monteiro. Quem quiser saber mais sobre a Sra. Maria José, se for à Wikipédia, está lá. Também conhecida como Dona Maria José Matos, do nome do pai. Esta senhora viveu entre 1904 e 1984 e foi uma ilustre investigadora dinisiana. Por isso, digamos, quer dizer, depois vem aqui alguma da defesa da situação de que Júlio Diniz estaria ligado à Morgadinha. A Morgadinha não há, e mesmo o Dr. Valdo Figueiredo já tinha dito, não há qualquer dúvida. Em relação, eu suponho que, digamos, a personagem das pupilas que pode ter mais a ver com o Ovar será o Dr. João Semana. Eu tenho algumas dúvidas, mas admito que outros não tenham. Admito que outros não tenham. Hugo Rocha foi o editor, diz-nos que, creio contudo, que alguns dos seus argumentos acerca de algumas das numerosas personagens dinisianas e dos lugares em que decorrem as cenas das crónicas da aldeia de Júlio Diniz são, na verdade, indiscutíveis. Isto, referindo-se a Grijó, como é óbvio. Entendo que são perturbantemente resumíveis as razões em que se funda. Isto é evidente que é um trabalho que não dá para transmitir aqui, dá para apontar e, se alguém quiser, consegue-se este livro por download na net, por isso é fácil. A autora defende que a tradição indicava esta situação e, como há muito ela conhecia a história e conhecia os percursos, etc., essa coisa toda, atreveu-se a publicar, arrogando-se o direito de firmar ilações e deduções, algumas das quais, muito embora sujeitas a controvérsia, não são em todo destituídas de fundamento. Por isso, a Sra. Maria José Oliveira Monteiro não considera que aquilo que diz é facto e acabou, ponto final, parágrafo. Mas considera que, na realidade, muito disso será verdade. Eu fiz aqui só um pequenino apanhado e estou quase a terminar. O reitor. O reitor, nas pupilas, era António. E nas pupilas é muitas vezes referida à confraria da Senhora do Amparo e a imagem da confraria. Em Grijó havia um médico que era amigo, por acaso foi amigo ou um reitor que foi amigo do Júlio Diniz, que chamava-se Fernando António Correia da Silva, que era irmão do médico e primo da Dona Teodora, da tal senhora da Casa de Alva Penha. Esta imagem da Senhora do Amparo, eu só não a apresento a seguir a imagem dela, porque no dia em que fui a Grijó, o sacristão, coitado, também tem direito, tem um dia por semana de folga, era o dia de folga dele. E as outras pessoas não me conseguiram garantir se aquela era a Senhora do Amparo ou não. Porque há lá uma imagem no mosteiro, do século XIII ou XIV, há dúvidas, que era Santa Maria ou Nossa Senhora da Capela, que mais tarde foi renomeada em Nossa Senhora do Amparo e que, em princípio, está junto do túmulo de Dom Rodrigo Sanches, que, digamos, quer dizer, é uma peça, o Dom Rodrigo Sanches é importante, muito importante para Grijó, e o Júlio Diniz, não se referindo a ele, quando estava em Alva Penha e vinha ao coisa, obrigatoriamente passava no sítio onde ele morreu. E este Dom Rodrigo Sanches era um dos bastardos do Dom Sancho e da Dona Maria Paz Ribeira. A casa, a residência paroquial, está aqui.
O túmulo do Dom Rodrigo Sanches está aqui, que é uma peça lindíssima e pouco considerada. O Zé das Dornas. Nas pupilas, ele era Zé das Dornas por causa das dornadas de vinho, dos copados de vinho, das grandes quantidades de vinho que ele bebia, e é referido como tendo 2 filhos, um que era para padre, que era o Daniel, mas que depois que lá com o namorito, com a Margarida, lá veio para o Porto estudar para médico, e o outro que era para labrador, para substituir, para ter herdeiro. E namorados pelas pupilas do reitor. Em Grijó havia um senhor, José António de Oliveira e Silva, chefe da família Pertunhas. Pertunhas é mesmo nome, não é alcunha. É Pertunhas, é mesmo nome. Que consta que era muito engraçado quando lhe subia um gole de vinho à cabeça. Tinha 2 filhos, um que foi para labrador e outro para professor, que é o tal mestre Pertunhas da Morgadinha dos Canaviais. E o pai é que queria que os filhos casassem com as pupilas do reitor, porque não era do reitor, era da Dona Teodora, neste caso. É evidente que o Júlio Diniz depois faz as suas adaptações. Os 2 irmãos tiveram a paixoneta pela Oliva Ferreira dos Santos, que era a pupila da Dona Teodora, e que nasceu 10 anos antes do Júlio Diniz, também na Rua do Reguinho e na casa ao lado daquela em que o Júlio Diniz nasceu. A Clara era alegre e estouvada, namorava com o Pedro. Estouvada sou eu que ponho, mas acho que era o que ela era, não é? Namorava com o Pedro, que é o lavrador, potenciou uma paixoneta por parte do futuro cunhado, o médico Daniel. Acabou a casar com o Pedro. Isto é a história das pupilas. Em Grijó, a Oliva Ferreira dos Santos era sobrinha e pupila da Dona Teodora. A Oliva era a dona da Casa dos Canaviais. Nasceu no Porto, foi pretendida pelos 2 irmãos Pertunhas, o João e o José, e acabou por casar com o lavrador, com o João. Foi mãe da Mariquinhas Pertunhas, que é uma senhora que morreu em 1942 e que vou apresentar a seguir uma fotografia dela, e também da Oliva, com 93 anos. E esta Mariquinhas Pertunhas cantava, normalmente até perto da sua morte, a canção A Cabreira, que é uma canção que é um poema do Júlio Diniz. Por isso, digamos, quer dizer, há uma ligação muito profunda desta Oliva, ou da filha da Oliva, ao Júlio Diniz, tanto que ela interpretava uma canção dele. E a Mariquinhas Pertunhas, supõe-se que a Clara em criança é um pouco, digamos, baseada nesta rapariga. A Oliva Pertunhas está aqui. Isto são fotografias da Sana Maria José e a Mariquinhas Pertunhas e o mestre Pertunhas, que famoso principalmente na Morgadinha. A Margarida era a grande seguidora do reitor e do velho mestre, teve uma paixoneta pelo Daniel das Dornas e posteriormente acabou por casar com ele, que é uma personificação do Júlio Diniz. A pupila do reitor, em Grijó, era a Henriqueta, era recatada e estudiosa, ensinava o Evangelho às criancinhas e é a grande paixão do Júlio Diniz. Grande paixão esta que nunca teve seguimento, porque o Júlio Diniz, como desde muito novo, ele com 17 anos teve a primeira hemoptise, nunca se considerou que poderia ter uma vida normal, de casar, etc., de ter filhos. E há vários escritos em que dizem que esta nefasta paixão, porque em poema, Júlio Diniz dedica-lhe pelo menos 6 poemas, que estão aí no livro de poesias dele, dos quais eu tirei 2 bocadinhos, que é este És bela, sim, quando, corando, foges de um beijo perseguida, ou quando cedes com mais pejo ainda, mas na luta vencida. És bela, sim, quando, banhada em lágrimas, soltas mimosas queixas, ou quando, comovida por meus prantos, já a meigar te deixas. Isto é muito interessante e não é uma poesia tão fácil ou tão pouco valiosa como alguns poderiam dizer. Este é um outro poema, Em Horas Tristes. Ela vivia só naquela aldeia, sem ter um coração que a compreendesse. Passei um dia ali, falei-lhe, amei-a, ai, se esses tempos esquecer pudesse.
não há dúvidas que, digamos, esta Henriqueta e o Júlio Diniz foram muito próximos. Terá havido uma ligação muito próxima entre eles, mas ela acabou por casar com outro, o que ainda mais terá entristecido o Júlio Diniz. O Daniel era pastor com destino ao cemitério, teve uma paixoneta, veio estudar para o Porto. Em Grijó poderá ser o próprio Júlio Diniz e será o José Petrunhas, o mestre de escola, será a figura de base. O Pedro era o seguidor do pai, e teve um namoro com a Clara. É o João, não há qualquer dúvida que o João Petrunhas enquadra-se perfeitamente nessa situação. O Dr. João Semana, aqui há algumas dúvidas, mas eu acho que não sei. Médico nas pupilas, velho, solteiro, bondoso, abnegado, mais de experiência que de ciência, apreciador de uma boa piada. O único médico na aldeia e pouco interessado nos progressos do Daniel. Em Grijó, o cirurgião do coteiro chamava-se Joaquim Silvestre Correia da Silva, era irmão do reitor, como eu já disse, era médico, proprietário, solteiro, amante de anedotas, o único médico em Grijó, amigo de Júlio Diniz, e tinha praticamente a obra toda de Júlio Diniz quando morreu. O Dr. João de José da Silveira, de Ovar, que também dá para tirar o JS também para fazer João Semana, era casado, tinha 5 filhos, não gostava de anedotas, tinha mais 4 colegas em Ovar e quando morreu não deixou ficar na sua coleção nenhum livro do Júlio Diniz. Isto não quer dizer nada, não é? Mas de qualquer uma das maneiras o outro tinha, este não tinha. De qualquer uma das maneiras, penso que efetivamente a figura menos defendida, menos conseguida defender pela Sandona Maria José Oliveira Monteiro será o Dr. João Semana. O Sr. Valdo Figueiredo falava que aqui terá havido aqui na nossa zona algum João Semana. Eu não quero deixar de referir o Dr. Emílio Pérez, que faleceu em 2003, que vivia aqui muito perto e que efetivamente tinha muito da atuação do João Semana. Ele dava consulta às pessoas com menos posses gratuitamente, arranjava-lhes medicamentos, etc. Por isso, há uma ideia, digamos, de João Semana que Emílio Pérez pode ter encarnado um pouco. O João